Boa noite, boa noite. Esperando o doutor Leonardo. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam bem-vindas. O doutor entrou, vai pedir a solicitação. Vamos lá. Ok. Boa Olá, noite. boa noite. Tudo Tudo bem? tranquilo? Tudo tranquilo. E você aí? Ajeitar só Tudo na aqui. santa, tudo na santa paz. Eu queria ver se eu conseguia no computador, mas não consegui, não. Ah, é o Quer celular, dizer, né? vou tentar ainda, né? Não vou desistir, não. Boa noite, boa noite. O pessoal tá entrando. Boa noite, Alcione também tá chegando. Ai, que gostoso. Boa noite. Tá tentando acertar aí, doutor? Como? Vai pelo celular mesmo? Ah, vai ter que ser. Aqui não apresentou no computador aqui, não. Não, não apareceu no computador, só se eu entrar. Não, mas já estou na sua área. Ah, Não tem problema, não. a gente Deixa toca. aí. Não tem... É, não, a Então, gente toca. então tá bom. Nós fizemos, né, a primeira live sobre a biorressonância quântica remota e como prometemos, voltando para falar um pouquinho então da câmara multidimensional. Para quem não conhece o senhor, gostaria que se apresentasse novamente, falasse um pouquinho dos trabalhos que o senhor realiza, e aí a gente inicia. Tá certo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, para mim, estar aqui com essa pessoa maravilhosa que é a Valéria. Estamos aí nesse trabalho que, se não fosse ela, eu mesmo não estaria com essa Imagina. coragem toda, não. Mas eu acho que está tudo encaminhando, as coisas do universo, ele encaminha, vai encaixando as peças. Eu sou Leonardo Gontijo, na verdade, eu sou físico, eu fui professor 40 anos, pouco no Estado e mais de 30 anos no IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Na verdade, Instituto Federal, né? Eu trabalhei lá, ainda sou pesquisador lá, ainda até hoje, embora eu já tenha aposentado há quase 5 anos. Mas eu trabalhei lá há 30 e tantos anos como professor. Até o meu mestrado foi em física, na verdade eu sou físico, eu me considero físico, eu era professor de física. O meu doutorado foi para a área de engenharia dos materiais e o pós-doc também na área de materiais e nanotecnologia. E fiz o curso de homeopatia também em Viçosa e um aprofundamento em homeopatia na Academia Internacional na Grécia. Então, foi também um prazer imenso ter feito esse curso lá, porque a gente aprendeu bastante. Estamos aí agora, nesses últimos tempos, com esse trabalho. Primeiro a biorressonância, a homeopatia, a biorressonância e agora a câmera multidimensional. Essa imagem que está atrás tenta reproduzir um pouco do que é essa câmera. A ideia, né, o que a gente está imaginando, né? Não foi só da minha cabeça, foi um pouco do que eu pensei, mas, na verdade, a maior parte foi de quem pintou, né? O artista. Ele ia me mostrando, a gente foi conversando e tudo. E para quem conhece, é a Merkaba, né? Não sei a pronúncia qual que é certa, Merkaba. Merkaba. Ela dá essa ideia do que seria a câmera multidimensional. Falou. Maravilha. E o nosso próximo assunto, daqui 2 semanas também, depois a gente posta, né, a data, mas vai ser sobre a homeopatia, para amarrar aí esse trio de terapias que a gente tem certeza que são terapias que estarão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, ajustando não só o nosso corpo físico, mas a matriz que movimenta tudo isso, que é o nosso corpo energético, né? A gente deixa, tá, pessoal, em aberto. Vocês podem fazendo perguntas se quiserem. Eu vou lendo aqui enquanto o doutor vai explicando e eu vou repostando as perguntas a ele, tá bom? Acho que a gente pode começar
Como eu falei na anterior, biorressonância o pessoal tinha uma noção dela como diagnóstica, mas eu acho que câmera multidimensional não é do conhecimento de muita gente ainda, né, doutor? E aí eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o que é essa câmera multidimensional. Veja bem, eu vou começar pelo nome, né? Esse multidimensional. Esse nome eu tenho trabalhado com ele já há bastante tempo, quando eu criei o espaço multidimensional Space, né? A opção de ter colocado em inglês não foi nem minha, foi por algumas razões que me levaram de algumas consultas que eu fui fazendo. Mas até na numerologia, os dois eram iguais, né? Não fazia diferença. Mas esse multidimensional, ele já me acompanha há muito tempo. E eu sempre estive ligado a esse termo multidimensional e imaginando que, na verdade, isso significa. Quando eu fui estudar a caixa orgânica, trabalhar um pouco com a caixa orgânica, inclusive produzir caixa orgânica, que é do Reich, não sei se alguém aí já conhece, a caixa orgânica, ela foi produzida, na verdade, ela está descrita no livro do Reich, Patologia do Câncer, de 49, quer dizer, uma coisa muito antiga. E com a pandemia, as minhas caixas orgânicas, elas ficaram, de certa forma, duas eram para pesquisa, pequenas, mas duas eram grandes, para as pessoas entrarem na caixa e fazer o tratamento. Isso, se você, qualquer um entrar na internet e escrever caixa orgânica, vai ver muitas caixas orgânicas por aí. Mas como elas ficaram obsoletas, um dia desse eu acordei lá de madrugada, como sempre essa história de acordar de madrugada, com umas ideias na cabeça. E eu não fico esperando, me veio a ideia, eu vou logo e ponho em prática. E eu fiz as modificações nessa caixa, fiz as adaptações, inicialmente nas próprias caixas orgânicas, e comecei a fazer alguns experimentos. Só que depois, com esses experimentos, outros sonhos, outras coisas me vieram me indicando os tipos de materiais, para eu modificar o material. E aí eu produzi as outras câmeras, inclusive agora devo produzir mais 4 pequenininhas, são bem pequenas, para ser usada como câmera multidimensional de tratamento. Aí vem, de fato, a pergunta, né? O que é a câmera dimensional de tratamento? Veja bem, responder categoricamente o que é, eu não tenho condições ainda de responder. Mas nós temos muitas ideias, bastante ideias. Tem no Instagram o depoimento da Aparecida Diniz, que foi, se ela estiver assistindo e ela depois quiser falar um pouquinho, vai ser muito interessante. Ela nos dá uma ideia muito, muito bacana do que ela vivenciou dentro da câmera multidimensional. Ela fez 2 depoimentos, tem esses 2 depoimentos aí. Existem vários outros, né? Eu estou citando o caso dela, porque o caso dela mostra o caminho que o corpo sutil dela, que a alma, que o ser dela realmente transitou depois à noite, estando na câmara multidimensional. Então, para mim, na verdade, a câmera multidimensional é apenas o que eu tenho aqui, né? O que eu criei, o que eu fiz fisicamente, é apenas um portal, é apenas um local onde nós estamos na 3D, ainda precisamos disso. Certamente, daqui a pouco, ninguém vai precisar disso. É só você pensar e você vai estar lá. E é o que nós estamos treinando já para a gente aprender a fazer isso. Porque, na verdade, a partir do momento que você acredita e que você passa a fazer, você vai vendo que a coisa não é tão complicada assim. Mas essa câmera, esse portal, é onde nós colocamos a foto da pessoa. Quer dizer, é através de uma foto, de uma imagem que emite os biofotos, na verdade ali são fotos, né, da imagem, mas que tem uma interação com os biofotos da pessoa e essa ligação que faz a conexão e, consequentemente, esse tratamento, essa harmonização da energia da pessoa. Então,
A minha câmera, o que eu estou chamando de câmera multidimensional aqui, a gente tem percebido que não é simplesmente um portal. É simplesmente a entrada, é o caminho para a pessoa acessar uma câmara de tratamento que existe numa outra dimensão. Qual que é a dimensão? Pode ser na quarta? A quarta eu tenho certeza que não é. Mas a quinta ou a sexta são bem prováveis. Eu acredito mais na quinta dimensão. Já tem alguns indicativos disso, de pessoas realmente que sentiram isso, que nos informaram isso. Então, veja bem, o local de tratamento está num outro plano. E o que nós fazemos é acessar. Isso que eu estou chamando de câmara multidimensional é apenas um caminho, é apenas um portal onde nós podemos aprender a usar essa câmera que está lá fora. Uma coisa importante também, não sei se alguém já ouviu falar, das medbeds. Medbeds, quer dizer, na verdade, são camas Camas. médicas, né? Camas médicas. O med, né, de medical, né? É uma abreviação. Então, seriam as camas de tratamento. O que essas câmeras prometem? Elas prometem que quando a pessoa deita ali, ela faz um diagnóstico, uma varredura e faz o tratamento. Inclusive, existe uma das camas que consegue regenerar partes do corpo da pessoa. A pessoa está faltando um braço, ela regenera. Então, o que eu quero deixar bem claro, eu até coloquei no meu Instagram, a câmera multidimensional, ela não é uma medbag. Ela não é. Ela pode até ter um primeiro início de o que poderia vir a ser uma medbag. Porque existe um grupo muito grande, no Brasil está cheio, no mundo todo tem esse grupo, que acredita, eu acho que eles têm o direito de acreditar, e se cada um acredita do jeito que quer. Eu não acho que é dessa maneira. Eles acham que alguém vai chegar e vai entregar a MedBed pronta e você vai passar a utilizar. Tem gente que fala que é esse ano que já vai surgir. Veja bem, eu posso estar errado, eu posso estar totalmente equivocado, mas eu não acredito no que a gente chama de almoço de graça. Eu acho que nós precisamos pesquisar, nós precisamos desenvolver, trabalhar, ir atrás, pesquisar mesmo para entender a física que está envolvida e aí desenvolver esses processos. Eu mesmo estou trabalhando isso já faz algum tempo, já há bastante tempo que a gente está trabalhando com isso, muito antes dessa câmera, que a gente acredita que é possível regenerar corpos. Por exemplo, uma pessoa que falta os dedos, falta um braço, falta um rim. A gente acredita nisso. Na verdade, nós não acreditamos, nós temos certeza que isso é possível. Quando é que nós vamos ser capazes de fazer isso? É outra história, é uma longa caminhada de pesquisa. Caminho, né? O que nós estamos fazendo na MedBed, desculpa, na câmara multidimensional, é começando esse tipo de pesquisa. Só para fechar mais uma partezinha aqui que eu considero bastante importante, por exemplo, eu já tenho várias câmeras aqui que eu estou utilizando. Eu tenho a P1, a P2, eu tenho a G1, a G2, e a M1 e M2. Você vê que são muitas câmeras. Só para vocês terem uma ideia, a M1, eu utilizo a M1 para fazer tratamentos em pessoas que estão com problemas mediúnicos, manifestações mediúnicas. Eu sempre uso essa câmera. Por quê? Porque foi colocado dentro dela uma série de materiais e de elementos que a gente acredita que facilita esse tipo de tratamento. A P2, por exemplo, que é a que mais estamos utilizando, foi uma que eu sonhei com ela, com boa parte dos materiais e tudo. Essa P2, a gente acredita que, e a gente já tem indício de funcionamento, que ela retira os malefícios da vacina, a vacina da Covid. Então, quando uma criança, que é a nossa grande preocupação, toma uma vacina, não é só a criança não, tá, gente? Pode ser adulto também. Está cheio de adultos lá que eu coloco. Mas o nosso foco, a nossa grande preocupação é o futuro da humanidade lá na frente.
E a criança, como a gente acredita, ou a gente teme que essa vacina pode trazer consequências muito sérias. Então, a gente acredita que essa câmera está fazendo essa retirada desses malefícios. Ainda está em estudo? Sim. Nós temos coisas para modificar? Claro que temos, sempre temos. E já tem outras que nós já estamos imaginando. Uma que seria, nós estamos querendo, pensando na regeneração de parte do corpo. Eu já tenho ela na minha cabeça, vai funcionar? Não sei. Temos que fazer, modificar, testar e vamos em frente. Então, assim, Tá só bom? para o pessoal fixar, entender o funcionamento dela. É baseado, então, na troca de fótons. E isso também não Então, tem barreira, né, doutor? não tem barreira. Veja bem, quando nós falamos de fótons, porque na verdade são os quantos de energia. Né? Quando você coloca uma imagem ali, essa imagem ela emite, ela emite fótons o tempo todo, ela reflete fótons, ela está ali. Ah, essa. E como a pessoa, a foto, a imagem é de uma pessoa, fica a informação dessa pessoa está ali. E como nós estamos falando de física quântica, que independe do espaço, independe do tempo, isso é acessado instantaneamente. É tanto que eu já tive casos de pessoa que eu acabei de colocá-la na câmera e a pessoa sentiu lá que houve uma modificação. Né? Que ela sentiu uma diferença no organismo dela, que ela estava sentindo um organismo assim, pessoa muito triste, estava muito chorosa, muita coisa. Nasceu, eu fui colocando ela na câmera, ela foi sentindo a diferença. Uma coisa importante também é que isso nos leva ao futuro dessa câmera, é que, vamos supor, eu coloco uma pessoa lá dentro. Depois de um certo tempo, essa energia é como se fosse uma bateria que vai carregando, vai carregando. Quando essa bateria fica muito carregada, a pessoa começa a se sentir mal. A pessoa começa a sentir algumas coisas ruins. Sim, por exemplo, se ela tinha dor de cabeça antes, essa dor de cabeça começa a voltar, ou às vezes ela nem tinha dor de cabeça, começa a aparecer uma dor de cabeça. Quer dizer, ela começa a sentir alguma coisa diferente, ruim. O que ela faz? Normalmente nós fazemos. Eu vou lá e retiro a pessoa da câmera. Só que o interessante é que eu não preciso eu ir lá e retirar. Eu posso estar em casa, a pessoa pode estar no Japão e ela só mentaliza e ela sai da câmera. Isso eu já tive inúmeras experiências que funcionam. Eu já estou agora treinando, testando, colocar a pessoa utilizando a mente. Já tive indicações que funcionam, mas não é como eu colocar a foto ainda. Vamos dizer, como se fosse 30%, 40%, é um percentual mais baixo. Mas eu já tive resultados dizendo, indicando que também funciona. O que As pessoas. significa isso? Hã? Pode Não, falar. não, pode falar, depois eu falo. O que isso significa no todo? Que daqui a pouco não precisamos disso que nós usamos aqui. Basta qualquer pessoa mentaliza e ela vai estar nessa câmera multidimensional, que é a câmera real, ela vai conseguir acessar essa câmera. Ela não vai precisar de intermédio, ela não vai precisar que eu faça isso, ou que alguém faça por ela. A partir do momento que as pessoas começam a aprender esse processo, confiar nisso, elas mesmas vão passar a fazer. Então, vamos supor, tem aqui 10 pessoas que estão aí. Uma da pessoa nunca ouviu falar da câmera, nunca ouviu, mas ela tem, por exemplo, hoje, ela normalmente ela não dorme bem à noite. Ela não dorme. Então, uma coisa que ela pode fazer, eu só pediria que amanhã ela nos desse notícia. Né? É, Ela pode chegar em casa hoje, na hora que ela deitar, ela mentaliza entrando dentro da minha câmera multidimensional. Ela entrando aqui, ela utiliza esse caminho, né? Ela imagina ela entrando na câmera e fala assim, não, eu estou na câmera multidimensional. E daí vamos ver o que acontece à noite. O que normalmente acontece nas pessoas que dormem, que eu coloco na câmera? Modifica muito sono, e modifica e costumam sonhar muito, muito mesmo. Elas costumam jogar coisas para fora através do sonho, quer dizer, uma limpeza que faz.
E é muito interessante que, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu sonhei com uma pessoa que eu não vejo há não sei quantos anos. Isso é muito comum. Pessoas sonhando e fazendo limpeza, na verdade, do corpo sutil dela. Né? Tá lá. É importante, se o senhor quiser até falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas ficam pensando, mas como, né, que através do pensamento eu consigo? Aí a gente pode até lembrar daquela frase, vós sois deuses, né? Podes fazer o que eu Nós somos faço e muito mais, que é universal. muito. Então, a força do pensamento, ela não tem barreira. Eu sempre dava para os meus alunos nas aulas um exemplo que se a gente quiser, né, manter até a nossa saúde, ajudar um pouquinho nesse processo, a gente pode fazer alguns testes. Então, se eu começar a pensar, nossa, estou passando mal, nossa, estou passando mal, nossa, estou passando mal, daqui a pouco a gente começa a sentir que a gente realmente está passando mal. E quando a gente às vezes não está muito legal, respira fundo e começa a pensar, está tudo bem, e aí respira direito e vai nutrindo o corpo com esse pensamento. Então, realmente a gente sabe, pela fala universal aí, que a gente pode fazer muita coisa através do nosso pensamento, né? E, assim, é um recurso que a gente vai utilizar cada vez mais. O que acontece hoje na pandemia? Por que as pessoas estão adoecendo? Não é a cabeça? Não é o pensamento? Que muitas vezes acaba se ligando ao medo, à insegurança, às incertezas. E isso realmente é importante a gente lembrar que vai gerando um processo de adoecimento que é comprovado cientificamente. O medo aumenta cortisol, que vai aumentar processos de inflamação, que vai diminuir a resposta do sistema linfático. Então, se isso funciona para o ruim, é muito fácil a gente entender que a força do nosso pensamento pode influenciar para o bem também. Não é isso? Corretíssimo. Mas o grande problema nosso, quando eu falo nosso, né, da raça humana, que ainda está muito com o pé na 3D, né, lá atrás, é isso. A gente sempre acredita que para o lado errado, o mal, é fácil de fazer. É, E a pessoa, no final, ainda fala assim, eu não te falei que não ia dar certo? é. Quer dizer, ela ainda confirma mais ainda. Nós temos que mudar isso, nós temos que inverter. E o que eu acho que essa Câmara está produzindo e está ajudando? É exatamente a gente fazer esse ponto de inflexão e buscar a fazer as coisas boas que a gente quer, tanto na saúde quanto na questão financeira, né, também. Porque tudo isso a gente pode trabalhar utilizando a nossa mente, utilizando alguns processos desses, como a própria câmera. Porque tem uma das câmeras que eu também estou trabalhando, é essa questão financeira. Então, a gente vai trabalhando essas coisas assim. Né? Agora, nós temos que acreditar, nós temos que pôr na nossa mente que nós somos deuses. Nós somos Co-criadores, capazes. né? É exatamente. Co-criadores. Co-criadores. Filhos do Criador. Doutor, aí a gente sai um pouco da esfera física, né? E a gente falou um pouquinho isso na biorressonância, mas acho bacana, às vezes pode ter alguém até, né, diferente que não assistiu ainda a primeira. Para quem não assistiu, lá no meu Insta tá salvo, no YouTube do doutor, no meu. Então, para quem não viu da biorressonância e tiver interesse de assistir, vale a pena, foi super interessante. Então, a gente deixa o convite para que vocês possam assistir. Mas vamos lá. Queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre esse tratamento não ser, então, só na esfera física, né? Desse corpo sutil aí. Então, fala um pouquinho disso para a gente amarrar essa primeira pergunta. Isso aí até é bastante importante, porque, na verdade, tanto a homeopatia quanto a biorressonância, e muito mais ainda a câmera multidimensional, o objetivo não é o tratamento do corpo físico. O objetivo é do corpo sutil. O objetivo é ajudar no processo de limpeza do corpo sutil. Porque é através dos problemas que nós temos lá no corpo sutil que ele vem para o corpo físico e manifesta o problema, a doença. Essa doença, ela desce. Quer dizer, na verdade, é um processo de limpeza. Assim como quando a pessoa tem um problema na pele, isso é bom, porque o problema na pele, a doença está saindo. A gente fala que feliz era o Hahnemann. Hahnemann, para quem não conhece, é o criador da homeopatia, mais de 200 anos atrás. Que só tinha sarna para coçar.
Porque, na verdade, no tempo deles, as doenças eram muito da superfície da pele, né? Da pele. Então, o grande problema hoje, e o que a gente busca, e existe vários outros instrumentos para ajudar nesse processo de limpeza do nosso campo energético, como o reiki, várias outras, cultura, e tem inúmeros outros procedimentos. Então, o objetivo é, na verdade, a limpeza do nosso corpo sutil, do nosso campo energético, do nosso mental. E esses procedimentos, biorressonância, câmera e também homeopatia, elas agem nesse nível. Ah, mas elas curam o físico também? Claro que cura, ajuda muito no físico. Mas o objetivo maior é nesse campo sutil. Por isso que, às vezes, alguma pessoa, por exemplo, às vezes um jovem que teve pneumonia quando criança e essa pneumonia foi suprimida por tratamentos antibióticos, essas coisas, corticoides. Então, foi suprimido isso. Com o passar do tempo, essa criança, às vezes, fica muito agitada. Quer dizer, quando você faz um tratamento, seja por ressonância, seja pela câmera, ou por homeopatia, ou um conjunto dessas três, e unindo outras que são possíveis, essa doença volta a aparecer. Ela estava suprimida, ela estava guardada, mas ela é jogada para o corpo para ser liberada. Então, é muito importante a gente entender que todos esses tratamentos energéticos, eles agem não simplesmente no nível físico, não simplesmente para curar os problemas que a pessoa está tendo no físico. Então, é muito comum, às vezes, uma pessoa fala... Hoje mesmo eu recebi informação de uma menina de 10 anos lá em Minas. O pai dela falou assim, a dermatite dela não melhorou, mas o emocional dela está uma beleza, ela está alegre, ela tá, então está ótimo. Agora nós vamos cuidar da parte física dela. Quer dizer, o emocional foi curado, ou pelo menos já deu um salto considerável a ponto de perceber que ela estava mais alegre, ela estava mais sociável, conversando com os colegas. Quer dizer, isso é muito importante. Isso é muito mais importante do que o problema físico. É claro que nós também queremos resolver o problema físico. E nós podemos fazer isso. Maravilha. Indicações todas, como que funciona. É importante estar atrelado ao tratamento da biorressonância. Como que é essa parte? Olha bem, para o nosso trabalho, o que mais importante para a gente é informação. Informação. Então, eu sempre bato na tecla, eu preciso de informação. Porque o que nós fazemos? Nós tiramos uma informação desequilibrada e colocamos uma informação boa. O que nós usamos para fazer isso? Nós podemos... Eu me utilizo de três coisas principais. Normalmente, primeiro, eu coloco a pessoa na câmera multidimensional. Por que eu faço isso primeiro, normalmente? 90% eu faço isso colocando a pessoa na cama. Porque eu vejo a sensibilidade da pessoa, vejo como é que estão os traumas da pessoa. Porque quando ela chega de manhã, por exemplo, e me fala que sonhou muito, e que sonhou com a mãe, ou sonhou com fulano, sonhou com água, sonhou com... Quer dizer, ela me conta um pouco do sonho dela, e aquele tipo de sonho, e eu já tenho algumas informações muito importantes. Eu, por exemplo, teve uma pessoa, até que é daqui de Vitória, ela virava para mim e falava assim, eu odeio a minha mãe, eu odeio a minha mãe. Então, eu fui conversando com ela e depois que eu coloquei na câmera, isso aflorou de uma intensidade que eu tinha que fazer o seguinte, eu punha ela na câmera, deixava uma noite, tirava. Punha na câmera, deixava uma noite, tirava. Às vezes eu arriscava por 2 noites, aí ela me passava um zap lá, como é que estava eu mentalmente, foi aí que eu comecei a treinar mentalmente, para tirar a pessoa. Então, tem gente que eu deixo 7 dias, eu já tive gente que eu deixei um mês inteiro. Mas cada caso é um caso. Depois que a gente vê na câmera, vê os resultados da câmera, a gente pode ir para a homeopatia ou pode ir para a biorressonância. Cada caso é um Vai caso. sendo A gente tem que analisado. analisar. Aí tem Vamos uma analisar. perguntinha aí, ó, doutor.
O corpo sutil é o que o pessoal costuma falar como alma, é isso aí? Não, não, não. A alma é a essência, né? A alma é a centelha. Quer dizer, veja bem, eu não sou especialista nisso, então, mas a alma eu acho que é um pouco mais além, porque nós, na verdade, temos 7 corpos. O que nós chamamos de corpo sutil, na verdade, está ali bem seria o nosso perispírito. É claro que, como existem outras camadas, tem o corpo emocional, tem vários diferentes corpos, mas não seria a alma. É claro que a alma ela está agregada naquele sistema ali, a consciência, o mental da pessoa está todo ligado. Mas a alma, eu pensaria na alma, veja bem, eu posso estar equivocado, mas na minha cabeça, quando eu falo em alma, eu estou pensando quase que na centelha divina. Mas eu não sei se essa definição está correta. Não Popularmente, é, não é. assim, as pessoas que não têm tanto conhecimento do corpo sutil poderiam imaginar esse campo como de que forma, para facilitar um pouquinho o entendimento. Vou pensar o seguinte: tem o corpo físico aqui e tem os outros corpos. Na física existe uma coisa que se diz lei da continuidade. Lei da continuidade. Você não tem saltos, você não tem salto. Então você tem um corpo ali, que seria o perispírito, quer dizer, ele fica um pouquinho antes, ele fica em contato com o corpo físico. Ele faz essa ligação. E quando a pessoa realmente se separa do corpo físico, quer dizer, ela leva esse perispírito vai com ela. Então, boa parte dos problemas, vamos dizer assim, problemas que a pessoa tem, está ali no seu perispírito. É tanto que quem é vidente, ele consegue visualizar os buracos, ele consegue visualizar manchas escuras e tudo em determinadas regiões, que está sendo, elas manifestam no corpo físico, mas na verdade ela está nesse corpo, que eu gosto de chamar corpo sutil, né? Mas é Certo. lógico que se você for pensar no corpo sutil, você vai ver que são várias camadas. Né? Certo. E aí, então, é importante entender que através da harmonização dessas energias que estão em desequilíbrios, dessas fendas que se abrem, a gente tem uma melhora, então, em toda a sintomatologia, mas não por cessar o sintoma, mas por agir na causa primária do adoecimento, correto? Causa primária do adoecimento. Em física, a gente pensa um pouco sobre esse problema da doença, como quando você pega um elétron, por exemplo, o elétron tem spin, que gira no sentido horário e sentido anti-horário. Quer dizer, ele pode estar girando num sentido ou no outro sentido. Existe algumas teorias que falam que quando a pessoa está bem, está equilibrada, o seu spin está girando no sentido horário. E quando há o adoecimento, o seu spin está girando no sentido contrário. Então, quando nós fazemos uma biorressonância, ou quando nós colocamos na câmera, lógico, respeitando cada caso é um caso e a necessidade de maior ou menor intensidade de determinado tipo de tratamento. Mas a gente mexe nesses spins. Quer dizer, esses spins buscam um equilíbrio, girar no sentido horário e, consequentemente, é o caminho da cura. Seriam os chakras? Não, não, não. Não. Aí é spin, é no elétron. Não. É como se fosse. Os chakras já são também vórtices, né? Mas chakras, nós temos um número absurdo de chakras, né? Temos os 7 principais, mas nós temos um número muito grande. Não é algo parecido com isso. E Porque influencia quando neles o também, espírito. doutor? Como? E vai influenciar também no funcionamento dos chakras, porque também a gente sabe Certamente. que conforme a gente vai tendo aí as nossas influências do campo mental, né, que não são às vezes muito boas, também a gente vai tendo uma destruição naquela manta que protege os chakras, e aí toda a energia fica descompensada. Então, através desses tratamentos, a gente também consegue reajustar, melhorar o funcionamento desses vórtices de energia. Ó, eu acredito que sim, mas eu não acho que não seja necessário aqueles procedimentos que as pessoas já utilizam hoje em dia para equilibrar chakras.
Uhum. Existem alguns procedimentos, existe um, acho que até tibetano, que é um sistema, uma coisa bem interessante, são alguns exercícios que a pessoa faz. Eu diria o seguinte, que tanto a câmera quanto a biorressonância ajuda nesse equilíbrio, mas eu não acredito que ela dispensa totalmente o uso desses outros procedimentos. Não Entendi. acredito, muito pelo contrário. Eu acredito que a união dos dois, das duas coisas, você conseguirá com mais facilidade e uma melhor harmonia. Maravilha. E aí, a gente outro dia estava conversando sobre, a gente falou, né, da questão do controle, o senhor falou, mas esse tratamento é para tudo que tem vida? Eu posso, por exemplo, direcionar para um animal meu que está doente? Como que é? Olha bem, eu acabei de fazer essa semana de uma cachorrinha. Eu já tinha feito em gato, já tinha feito, acho, num cachorro também, mas agora, essa semana, eu fiz uma biorressonância, eu coloquei na câmera e fiz uma biorressonância ontem, na cachorrinha. Os, os indicativos, né, que funciona do mesmo jeito como o ser humano, qualquer ser vivo. Eu já tentei em plantas, mas eu não tive, assim, eu não continuei, porque vou ter que isolar uma câmera só para mexer com planta. Eu não estou com um ambiente apropriado para isso. Eu, na verdade, acredito que sim. A resposta seria sim. Tanto para planta, quanto para animais e para os humanos, que são um animal de duas pernas. Né? Então, para os humanos, já tem resultados, inúmeros resultados. E os animais, eu comecei agora, já tem algumas indicações também que funcionam. É porque a gente tem visto Tá? chegar aí para os animais a acupuntura, né, a própria homeopatia. Então, nesse caso, a gente também poderia usar esse tipo de tratamento mais sutil para eles também numa boa. Joia. Tranquilo. Inclusive, se alguém tiver algum animal que está sofrendo, por exemplo, essa cachorrinha, ela não dormia à noite e ficava batendo cabeça de um lado para o outro e não dormia à noite. Logo, quando eu coloquei na câmera, houve uma melhora. Mas é essa questão de saber o momento, isso aí é muito importante. O momento que há uma saturação e o momento que não há. E ela é uma cachorrinha de 14 anos, ela já é mais idosa. Na biorressonância, por exemplo, eu observei que ela que pode ser que ela esteja com um dente também que esteja com um problema, porque acusou muito fortemente um dentinho, Tadinho. inclusive um molar. É verdade ou não? Está certo? Eu não sei. Eu preciso de confirmações. Eu só vou saber dessas coisas depois de um número muito grande de casos que eu vou fazer. Então, se alguém, por exemplo, tem um animal, que o animal está em sofrimento, se quiser, a gente coloca na câmera, pode mandar para mim, que eu coloco com o maior prazer. Só que é muito importante a informação. Quer dizer, coloquei hoje, eu peço que me dê informações diárias. Diárias, nem que seja fala assim, ó, dormiu bem à noite. Isso. Mas preciso dessa informação. Porque eu preciso saber, isso não é só para os animais, não. Para nós, animais É. de duas pernas, é fundamental. Eu saber exatamente no momento que está começando a piorar. Por exemplo, vou dar um exemplo, esse caso é de uma senhora que Alzheimer. Ela estava com Alzheimer, ela já tinha um problema sério, que eu não vou citar, porque elas são coisas bem... Mas, quando nós começamos, quando na câmara e na biorressonância, o caso dela foi mais biorressonância que foi feito. A filha dela ia me informando, a hora que tinha uma pequena melhor, pequeno retorno. É o momento que eu fazia biorressonância. Hoje já tem quase um ano que eu não faço biorressonância dela. Ela voltou a ler, voltou Que a viver beleza. assim, uma vida muito mais tranquila, enquanto antes ela tinha, o negócio era muito complicado. Tem algum tempo mínimo para ficar na câmara ou isso é muito, muito pessoal? Eu acho que eu considero que é pessoal, por isso que eu falo, informação. Eu coloquei já tive pessoas que eu tive que tirar com 2 dias. Eu já tive pessoas que eu colocava um dia, deixava um dia, saltava um dia, eu ia fazendo, por causa à medida que a pessoa me dava informação.
Mas a grande maioria, eu deixo 3, 4, até 7 dias. Aí depois que começa a saturar a energia, aí tem que retirar. Aí É retira. tanto que quando dela 7 dias, mais ou menos, se a pessoa não me deu informação, eu vou lá e retiro. E retira. Eu retiro todo mundo. Todo Certo. mundo que já tem 7 dias, eu retiro. Porque a pessoa não deu. Eu já tive casos, por exemplo, que a pessoa não me deu informação, depois ela me informou que estava tendo dor de cabeça e ela não tinha dor de cabeça antes. E foi só eu tirar da cama a dor de cabeça A dor de desapareceu. cabeça cessou. É porque aí excede um pouco também a quantidade de energia, né? Para pacientes, É, assim, tem, não sei se o senhor já notou isso. Então, às vezes, tem pessoas que estão mais debilitadas, tem pessoas que não estão tão debilitadas. O senhor já percebeu se tem uma diferença nesse tempo da câmara para pacientes que estão mais debilitados do que os outros? alguma diferença tem, mas eu ainda não consigo saber, porque eu já vi pessoas muito debilitadas, com, com depressão, com caso sério, que eu coloquei na câmera, ela ficou 4, 5 dias depois que eu retirei, né, porque alguém me informou o que estava acontecendo, aí eu retirei, e já teve gente numa situação semelhante que ficou até mais de 7 dias. Então, eu ainda não tenho essa informação. Esses dados. Sei que tem diferença, sei que cada caso é um caso que precisa ser analisado. E outra coisa, uma coisa que eu já chamei bastante atenção, a questão da câmera, ela ser o que eu chamo de DNA dependente. Tem gente que é muito sensível à câmera, assim como tem gente que é muito sensível à A biorressonância. Tem biorressonância. gente que não é tão sensível. Então, parece que tem a câmera, eu falo que é DNA dependente. Alguma coisa tem a ver com o DNA da pessoa. A pessoa que tem parece que a coisa encaixa. Ela entra em ressonância com maior facilidade. Agora, no futuro, nós vamos pesquisar, né? Porque eu posso colocar a pessoa na P1, por exemplo, e ela tem uma reação legal. E na P2 não ser uma reação tão boa. Ou na G3, ou G2, por exemplo. Então, cada caso eu vou. Agora vai. Caímos. Ok, acho que vocês estão me vendo novamente. Me dão um alôzinho se vocês estão conseguindo me ver. Vocês conseguem me ouvir? Me Ah, dão um alôzinho aqui. Ah, era, voltamos, era você voltamos. que tinha saído ou era eu que tinha saído? Caiu a conexão. Não sei de quem, mas nós caímos. Ah, é que você ficou parada.
Você ficou O parado. senhor ficou parado para mim também. Aí nós Ah, então caímos, tá tudo. Não, conseguimos tá bom. coisas da internet. Não tem jeito. Sim, vai dar tudo bem. Tá tudo caminhando. Que bom, joia, que bom. Voltamos, pessoal. Obrigada pelo retorno. O pessoal está retornando aqui que travou. Agora estão nos ouvindo, joia. Bom, o senhor pode concluir, desculpa. Não, eu não achei que eu concluí. Eu acho que eu concluí, não me lembro. Assim, Joia. Então tá bom, vamos lá então. Existe algum período, então, por exemplo, ficou 5 dias lá na Câmara, fez tratamento, está fazendo a biorressonância. Existe um tempo que essa pessoa tem que ficar fora dela para recomeçar? Há necessidade de passar mais de uma vez na olha bem, Câmara? Como que é? pelo que eu tenho notado, pode passar pela Câmara quantas e quantas vezes quiser. O que não pode é ficar nela direto. Eu, por exemplo, meus netos, minhas filhas, minha esposa, eu de tempos em tempos eu vou lá e coloco a turma toda. Meu genro, coloco a turma toda. Aqueles que vacinaram, principalmente, eu coloco dentro da câmara da P2, que é a câmara da vacina, para fazer a limpeza. Quantas vezes eu preciso colocar lá? Eu não sei. Eu não sei. Então, eu coloco lá. Mas eu já estou testando colocar em outras para ver como é que eu consigo informações. Então, quantas vezes isso pode acontecer? Inúmeras vezes, mas nunca direto. Se Certo. saiu fora, ficou 2, 3 dias fora, pode voltar. Não tem problema nenhum. Nenhum Eu problema. aconselho como? Por exemplo, uma pessoa, eu coloquei hoje uma pessoa na câmara multidimensional. A pessoa observa o seu sonho, veja como é que está, o que está acontecendo com ela. Vai observando. Ela está na cama, ela vai observando. Aí eu espero que sejam só coisas boas. O sono está ficando de melhor qualidade, um sono mais profundo, sonhando um monte de coisa. É claro que se a pessoa está em processo de limpeza, se ela está com muito trauma, ela vai jogar isso para fora. Então não vai ser sonho, não vai sonhar com aquela coisa maravilha, não. Ela pode ter aquele sonho meio forte. Mas isso vai estar limpando. Quando ela sentir que está incomodando, me avisa, eu tiro ela da câmara. Ou ela mentaliza ela que está fora da câmara. Fica uns 3, 4 dias fora, é só me falar que eu ponho de novo. E vamos observando. Eu até gosto que a própria pessoa faça o controle disso. Faça o Vai se controle. auto-observando, né? Vai se observando e anotando. Eu estou na câmera, eu não estou. Vai fazendo essa anotação. Porque Tem uma pessoa aqui até que relatou quando o senhor a como Diniz a Diniz. ela colocou aqui que quando o senhor coloca ela na câmera, ela se sente, cadê? Perdi o relato dela. Se sente muito bem, flutua, ó, tranquilidade, a mente fica leve. Ah lá, que beleza. Doutor, tem algum caso assim que tenha te chamado muita atenção? Da câmera? É, que o senhor possa compartilhar, contar pra gente, que tenha Ó, marcado bastante nessa trajetória? tem inúmeros casos. Eu vou citar os casos que as pessoas fizeram algum tipo de relatório que eu pude transformar e colocar no Instagram. O caso da Diniz é muito interessante, é muito bom. O caso do Sr. Raimundo. O Sr. Raimundo, a beleza do Sr. Raimundo é que ele começa falando comigo sobre o tratamento que eu faço com a filha dele, e depois aparece ele falando o que aconteceu depois dele na câmera. Se alguém quer saber do Sr. Raimundo, é só ir procurando, é o que parece Jesus Cristo. É Lá no dublagem, Instagram do doutor, viu, no pessoal? meu Tem que Instagram. visitar o Instagram dele, isso. É só ir olhando devagarzinho, descendo, ele deve estar lá pelo 20º, 20º terceiro, entre o 20º e o 25º, mais ou menos. Mais ou menos, eu estou chutando, porque eu não tenho a memória tão boa assim, não. Aí tem ele, que é parece Jesus Cristo.
O da Diniz são dois, que foram muito A Diniz está interessantes. aí, doutor, não quer convidar ela? É. Será que ela não quer contar para gente? Se Ela está ela quiser assistindo a falar, gente aqui, ó. Diniz, você quer contar para gente um pouquinho do seu caso? Se você o dela quiser, foi você me manda a o solicitação TPM para entrar. e o outro. Hã? Ela quer falar? Vamos ver se ela tá online aqui. Vamos ver se ela ainda está. Ela tá quietinha, não sei não. Ah lá. Assistam meu vídeo no Instagram do Dr. Leonardo. Ela colocou Ah, aqui. A pois gente é. pode contar um pouquinho do seu caso? Ou Não, mas deixa a você que assiste curiosidade mesmo. para Não, assistir lá? Sim, sim, ela falou que pode contar um é. pouquinho do caso dela, Não, doutor. mas qualquer coisa. Não, eu vou falar rapidamente. Porque, na verdade, ela se viu sendo levada para o centro da Terra. E lá no centro da Terra, ela foi colocada numa câmera. Essa câmera que eles colocaram ela, no meu entendimento, é a MedBed. Porque as pessoas Nossa. pensam que a MedBed, aí que está a minha controvérsia com as pessoas, gente, mas deixe bem claro, eu não sou dono da verdade. Eu acho, eu acho que a MedBed vai estar num campo, num outro plano. E nós precisamos de algo aqui no campo físico. Então, aqui, ela foi levada para lá e colocada dentro de uma cama, numa cama que era uma câmera, porque ela tinha a parte e ela foi colocada ali dentro e ela sentiu sendo tratada lá. Isso, e ela faz a descrição Isso. disso. O primeiro que ela fala é do da TPM. Está lá embaixo, imagine até uma mulher, é lógico, não é ela a foto, mas a mulher fazendo aquela coisa de raiva assim, de TPM. É só ir buscando, assim, está lá embaixo. É dela também, muito jóia. Um outro que é magnífico também é um senhor barbudo, mas um pouquinho diferente do Sr. Raimundo. É o Uber, o nome dele, é um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa. Ele lá está representado por um senhor barbudo. É uma maravilha o que ele sentiu também. E ele sentiu. E ele se expressa de uma forma tão gostosa, tão bacana, vale a pena ouvir a forma que ele vai colocando. Outra pessoa também que eu achei muito interessante é a minha prima. Ela está logo no final. Sônia Gontijo, ela é minha prima. É uma pessoa também, os resultados dela foram maravilhosos. Eu fiz 2 biossonâncias só, a maior parte foi dentro da câmera. Câmera, O olha que resultado maravilha. dela tem 2 depoimentos dela. Um aparece o rosto dela, está logo no início. Se o pessoal olhar no pescoço dela, tem uma coisinha assim, ó, é porque ela usa um aparelho para falar. Ela põe o aparelho no pescoço e fala. Porque ela teve problema e foi perdendo. Perdeu, ela não consegue falar, ela só fala através disso. E o outro é o cachorrinho dela que aparece lá. São 2 depoimentos dela. O depoimento é um só, né? Eu é que parcelei. Esses daí são os casos que eu destacaria aqui. Mas tem outros. Se você for buscar, tem um monte de situações que são muito interessantes. Tanto na A Denise biossonância falou aqui que quanto... ela renasceu, doutor, ó, que ela renasceu, que é uma experiência surreal. Ela está compartilhando aqui com o pessoal. É extremamente válido a gente se abrir para essas terapias. A gente percebe que as pessoas estão cansadas de só tomar remédio, né? Então é um conjunto, é a terapia, né, através da psicologia, que está Sim, totalmente diferente hoje, vem avançando demais. São essas correto. terapias integrativas que olham além do corpo físico. A gente precisa entender que a alopatia ela está aí, a gente tem que ter bom senso, ela serve Lógico, claro. inúmeras vezes, eu mesma estou precisando utilizá-la hoje em dia, mas não deixo, por exemplo, de me tratar com as outras terapias que fecha, né? É um círculo que a gente tem que fechar. A gente é matéria, mas se a gente for escafunchar a matéria, a gente acha só energia. Então a gente tem que cuidar dos dois lados. Então é importante que as pessoas assistam, conheçam, se abram para conhecer novos tratamentos que vão, na verdade, cuidar do todo.
né, da nossa energia, do nosso ser energético, espírito, alma, né, são vários nomes que as pessoas às vezes dão, mas para esse ser energético que está por trás dessa matéria aqui, que vai se perder, né? Aquilo que realmente nos faz nos movimentar, nos comunicarmos, que além disso daqui, que é onde a gente encontra as origens dos nossos problemas. E é bom que a gente vá limpando, vá tratando, para que a gente possa evoluir também e caminhar, não é mesmo? Corretíssimo. Uma coisa importante é as pessoas verem o seguinte: o arcanjo Metatron, ele fala que não existe doença sem cura. E hoje existe um menu enorme de possibilidades, desde a alopatia, né, logicamente, que ela tem o seu papel, há outras inúmeras terapias para a pessoa escolher. A pessoa pode buscar dentro do que ela gosta mais, dentro do que ela se sente melhor, e encontrar esses tratamentos para ela se harmonizar e ser feliz, que é o nosso objetivo. Que é o nosso objetivo. É isso mesmo. Bom, pessoal, vocês têm perguntas para fazer? Se quiserem colocar ainda alguma pergunta, alguma coisa aqui, a gente ainda tem uns minutinhos para o doutor finalizar. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa. Tem um pedido de participação, deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, se alguém quiser ainda colocar. Doutor, se o senhor quiser fazer mais alguma consideração, então, para a gente ir encerrando. Então, o que a gente poderia dizer é o seguinte, com relação particularmente da câmera multidimensional. A câmera ela está disponível para as pessoas, se as pessoas quiserem conhecer, ou os seus animais, as pessoas estando com algum problema que ela não procurou e não conseguiu achar solução, o animal às vezes está em sofrimento, pode mandar para mim, manda os dados, pega lá e manda para mim os dados, lá, é só passando o zap, eu dou a informação do que eu preciso direitinho e a pessoa me manda. Agora, para mim, o fundamental é informação. E outra coisa, como eu não tenho uma secretária que fica monitorando, eu preciso que a pessoa se controle, quer dizer, se observa e ela vai me mobilizando através das informações. Porque quando ela me passa a informação, está acontecendo isso, eu já vou sabendo o que eu tenho que fazer e já vou dando as informações. Isso, e pessoas em sofrimento, ou animais em sofrimento, o que a gente puder fazer, pode mandar, que a gente será um prazer imenso tentar ajudar para diminuir esse sofrimento. O pessoal está agradecendo, doutor, elogiando, agradecendo a sua disponibilidade também. E eu agradeço mais uma vez imensamente por o senhor ter aceitado o convite e estar mostrando aí para as pessoas que existem muitas saídas. Não só uma, mas muitas. Eu queria que você falasse rapidamente com relação à nossa pesquisa. Joia, vamos lá. Nós estamos selecionando, eu já estou com 5 mulheres, tá? Eu gostaria de ter pelo menos mais 5, que nós vamos monitorar aí mulheres com algum nódulo mamário. Eu vou enfatizar que esse nódulo não pode ser oncológico, tá? A gente vai primeiro mapear nódulos que estão em acompanhamento, não oncológicos, com a biorressonância, com esse trabalho mais focado nas mamas. Então, a gente quer observar se há redução desse nódulo, quanto há de redução, e nós queremos também observar qual vai ser a resposta do tecido mamário, porque em algumas sessões o doutor percebeu alguns relatos de mulheres que comentaram depois sentir uma diferença na questão do tônus da musculatura, na firmeza dessa musculatura, da densidade da pele, e é outro dado que a gente quer acompanhar. Então, nesse primeiro momento, mulheres com nódulo mamário não oncológico podem estar entrando em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo Instagram do Dr. Leonardo, depois ele repassa para mim, para que a gente possa fechar esse grupo de 10 mulheres. E aí eu vou dar mais detalhes, mas a princípio é voluntariado,
né? Nós vamos precisar só de alguns exames de ultrassonografia, mas depois eu vou passando, explicando, estou montando os termos, tudo certinho com relação à pesquisa, para que vocês possam ter acesso. A gente já tem um grupinho no WhatsApp, e aí na semana que vem eu já vou estar enviando todas as orientações, né, e a gente vai conversando para que vocês possam participar aí e se beneficiar um pouquinho com essas terapias que são maravilhosas. Sou paciente também, e eu posso falar com bastante assertividade que faz muita diferença mesmo. Então, fica o convite. Olha lá, a Cristina Taufer está dizendo que gostaria de participar. Cristina, pode entrar no meu Insta e me mandar mensagem, tá? A gente troca aí o WhatsApp, eu te passo, te explico tudo certinho. E quem tiver interesse pode procurar por nós, sim, tá bom? A pesquisa será apenas das pessoas com não oncológico. Não oncológico, Mas gente. alguém que esteja em tratamento, né, eu não gosto de falar a palavra, mas é melhor você falar. Ela pode entrar em contato que a gente também faz, mas não é na pesquisa. Isso. E eu acho, assim, extremamente interessante, tá? Eu sou bem ligada com essa parte da integrativa e eu descobri um linfoma, bem rapidinho, vou contar, porque nem todo mundo acompanhou a outra, e comecei o tratamento convencional. Há muito contragosto, mas tinha que enfrentar. E é óbvio que quem passa por quimioterapia tem uma série aí de, não só complicações, mas são efeitos colaterais. E eu comecei a sentir alguns, apesar de outras terapias que eu já fazia. E eu brinco com o Dr. Leonardo que a biorressonância, todo esse tratamento tem sido a cerejinha do meu bolo, né? Porque tem me ajudado muito. Eu consegui um resultado, uma resposta bem bacana no tratamento. São pouquíssimos efeitos, eu quase não tenho. Quando eu sinto alguma coisinha diferente, eu já faço a biorressonância e é muito nítido, né? Eu percebi já na primeira sessão algumas, conforme ele ia fazendo, eu ia sentindo no meu corpo. Então, assim, é maravilhoso e eu super indico. E acho que a gente tem que contar, a gente tem que falar para que outras pessoas possam ter acesso e se beneficiar, né, dessa ferramenta tão maravilhosa que realmente vem para cuidar também do nosso corpo principal aí e nutrir os nossos tecidos e nutrir nossas células e nos dar essa condição de reparo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficaz. E o emocional, gente, melhora bastante também. Isso é ótimo. É isso aí. Muitíssimo obrigada pelo senhor estar aí divulgando todo esse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe muito, que a espiritualidade te ampare, te ilumine para que esse trabalho possa chegar na vida de inúmeras pessoas, doutor Leonardo. Esse é o objetivo. Obrigada, Aguênia. Muito obrigada, gente. Uma boa noite, compartilhem. Se você gostou da live, compartilhe, comente, vamos ajudar que essas terapias possam chegar a mais pessoas. Uma boa noite para todos vocês. Noite de paz. Boa noite. Namastê. Obrigada. Namastê. Bye, bye.